Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Nós vamos fazer um momento de ofertório e nós vamos começar com a segunda estrofe. Eu ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi. Aleluia, aleluia, Jesus. Nós te amamos, Senhor, nós te glorificamos porque o Senhor é merecedor. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Mais um dia senti meus pecados eu vi, sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excesso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Senhor nosso Deus, Pai de nosso bondoso e Salvador Jesus Cristo, nós o glorificamos, exaltamos o teu nome, porque o Senhor é merecedor de toda a honra e de toda a glória, e diante da tua presença, aqui nos encontramos, Pai, pedindo ao Senhor, que o Senhor possa estar abençoando poderosamente as vidas de cada um que ofertaram nesta noite, e aqueles de um bom modo também que não teve condição, que o Senhor possa abençoar. Na próxima, ó Deus,
oferta eles possam trazer aquilo que tiver ao coração dele com alegria. Ó Deus, abençoa, Senhor, a vida de cada um de nós, abençoa esta oferta para a manutenção da tua obra e continua conosco, Senhor. Assim nós lhe pedimos, no nome de Jesus. Glória a Deus. Eu passo a direção para o nosso pastor. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Nós louvamos a Deus por mais essa noite, mais essa oportunidade de podermos estar na presença do Senhor com o propósito de servi-lo. Hoje nós estaremos fazendo aqui um comentário a respeito da lição de domingo. Domingo nós tivemos reunidos com a liderança da igreja, um momento de bênção, de coesão, de alinhamento, de orar junto, de meditar junto na palavra do Senhor, gerando firmeza na nossa unidade. E aí nós vamos estar, claro que o tempo é pouco, mas vamos, na medida do possível, granjear esse tempo. Aproveitar a oportunidade para compartilhar com os irmãos um pedido do missionário nosso irmão Evilásio. Agora, no meio do ano, a sua filha Sara termina os seus estudos e quer vir fazer a faculdade no Brasil. E ele está pensando ou se programando para vir trazê-la em outubro. Vai passar uns dias aí. E pediu que nós orássemos a respeito da vinda deles e na possibilidade de nós ajudarmos com uma passagem. O valor da passagem, até então, está orçado em R$6.000. O que os irmãos acham? Amém ou misericórdia? Bom. Então nós vamos orar nesse sentido e trabalharmos para ajudarmos essa família. O Evilásio, ele é incansável na obra de missões e nós devemos apoiá-lo, tá bom? Então depois a gente vai tratar de forma mais minuciosa de que forma que nós vamos ajudar, de que forma nós vamos captar recurso para isso, tá bom? Para eu não esquecer, eu gostaria de falar com o pessoal do Ministério Infantil depois do culto, tá bom? Rapidinho, é bem rapidinho. Tudo bem, queridos? Quem lembrou de trazer a revista? Aliás, tem gente que nem revista tem, né? O tema que nós estamos estudando, irmão, durante esse trimestre é a Santíssima Trindade. O Deus único, revelado em 3 pessoas eternas. Nós já falamos aí numa outra oportunidade da dificuldade do finito entender o infinito, né? Como é difícil nós, na condição de limitados como nós somos, entender um Deus incomensurável, um Deus ilimitado. Então nós temos muita dificuldade. Não é que
nós somos incrédulos ou alguma coisa do tipo, mas é porque, de fato, o ser humano é limitado. Na lição de domingo passado, os irmãos estudaram a respeito do Filho. Deus, Filho. Eu disse aos irmãos, numa outra oportunidade, que esse termo filho não significa em nenhum momento que Jesus, na condição desse nome, ele seja menor, subordinado, que haja uma hierarquia nessa trindade. Não há. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são três pessoas distintas, mas são iguais, da mesma essência. O termo filho tem como objetivo demonstrar que a natureza da segunda pessoa da Trindade é igual à primeira pessoa da Trindade, Deus Pai. Então, o objetivo é nos fazer entender isso. Deus se manifesta a nós também através de nomes para que nós possamos compreendê-lo. E lembre-se disso, a nossa compreensão no que tange a Deus sempre será limitada, porque limitado nós somos, tá bom? Então a nossa compreensão não vai ser da totalidade do que Deus é, porque Deus é infinitamente mais, além daquilo que nós imaginamos ou aquilo que nós pensamos. Dito isso, a lição que nós estaremos abordando aqui apresenta a segunda pessoa da Trindade, o Filho, agora com nós diríamos, com um aspecto, um ofício, chamado aqui Verbo de Deus. O Filho nos é apresentado como o Verbo de Deus ou o Verbo da divindade. E por que isso? Nós vamos entender. É indispensável, irmãos, nós conhecermos Jesus, porque Ele é a revelação de Deus, e aí se torna muito mais fácil compreender a divindade através de Jesus, porque Jesus é a revelação de Deus, e a lição fala a esse respeito. Qual era o contexto que João escreve o seu evangelho? Para nós entendermos também por que João apresenta Jesus como o Verbo de Deus, ou o Verbo da divindade. O evangelho de João, como vocês sabem, ele foi escrito lá pelos anos 90, aproximadamente. Nesse tempo, os apóstolos já tinham morrido. Nós sabemos que João foi um dos últimos a morrer. Os apóstolos foram gradativamente sendo exterminados, martirizados, todos eles. João também foi martirizado, como os irmãos sabem, na ilha de Pátimo, mas sobreviveu o exílio. Segundo a história, foi colocado num tacho de azeite fervendo, mas sobreviveu. Então, o apóstolo João, já velhinho, ainda estava na igreja. Quando ele escreve esse evangelho, observe que o Novo Testamento ainda estava em formatação. Os apóstolos, como disse, já tinham morrido. Ou seja, João era, de certa forma,
a última testemunha ocular que esteve com Jesus. Portanto, naqueles dias, uma das maiores autoridades da igreja, no que tange esse aspecto, era João, porque os demais já tinham passado para a eternidade. Mas João foi testemunha ocular do que Jesus fez. João esteve com Jesus. E naqueles dias estava se proliferando dentro da igreja algumas heresias, por exemplo, o gnosticismo. E aí João, com o objetivo de contribuir para fortalecer a fé da igreja, considerando que o Novo Testamento ainda estava em formatação, ele escreve o seu evangelho, cujo objetivo era demonstrar que Jesus é o Filho de Deus. João teve como propósito revelar a divindade de Jesus, que naqueles dias estava sendo colocado em xeque, em dúvida, a divindade de Jesus. E veja, Jesus já não estava mais aqui, Jesus já tinha subido para o céu, e os inimigos do evangelho, como sempre tiveram, estavam querendo nadar de braçada. Então João, debaixo da ação do Espírito de Deus, ele faz aqui um verdadeiro tratado de teologia a respeito da divindade de Jesus. Naqueles dias, havia uma discussão a respeito do Logos. Em tempos passados, muito antes de Jesus, a filosofia que sempre buscou a razão, e eu estou me referindo à boa filosofia, ela sempre debruçou para achar a razão das coisas. A filosofia, embora não conseguia, mas queria buscar resposta para as inquietações humanas. Queria achar resposta. E uma das inquietações era a origem de todas as coisas. De onde vem isso? Daí o logos. A palavra logos, que é uma palavra grega, ela era uma afirmação da origem de todas as coisas. E eu vou explicar de uma forma muito objetiva, porque é uma discussão filosófica. Eu não vim aqui para discutir filosofia, eu vim aqui para ensinar as escrituras. Mas só para os senhores entenderem em que pé que João pega a situação. No passado, entendia-se que a filosofia grega, que o logos era um movimento. Logos era uma mudança incessante que o mundo sofria. Então dizia que o logos não tinha mudança, ele não mudava, porque ele já era mudança, era ele que provocava a mudança. Ou seja, a origem de todas as coisas era essa mudança. Isso no entendimento filosófico. Depois surge um filósofo judeu chamado Filon. E vocês sabem que o judeu não tinha concepção da Trindade. A concepção do judeu era de Deus, mas não tinha a concepção da Trindade. E aí Filon desenvolve a ideia do Logos, baseada em Gênesis 1, do Logos como palavra. Então, segundo esse filósofo, todas as coisas foram criadas. Veja que ele está se aproximando da verdade. Que todas as coisas vieram à existência pela palavra. Daí, logos é palavra. Isso é resultado da pena de Filon. Por exemplo, lá em Gênesis 1, e disse Deus, haja. Então, segundo ele,
todas as coisas vieram à existência por causa da palavra. Então, Logos, no passado era um movimento que trouxe à existência todas as coisas. Agora, esse entendimento passa por uma outra mudança, em que o Logos é a palavra. E era questionado a divindade de Jesus. A divindade dele era questionada, porque Jesus não poderia ser homem, porque o homem é pecador. Então, o divino não podia estar no carnal, porque senão estaria cometendo o pecado, porque o homem é pecador. Gnosticismo. E aí João aparece para espancar e resolver essa questão. E ele começa a declarar Jesus como o Logos de Deus. Jesus, o Verbo de Deus. E aí acaba com toda a dúvida que estava pairando sobre a igreja do Senhor. Aquele movimento pensado pelos filósofos no passado, achavam que era um movimento que trouxe à existência todas as coisas. Filo que pensava que era tão somente a palavra. João vai dizer, não, todas as coisas vieram à existência através do Filho de Deus, que é o Verbo divino. Quantos podem glorificar o Senhor? E aí o comentarista divide a lição em 3 momentos. E vejam, é de fato algo muito superficial diante da grandiosidade do tema. Tema extremamente profundo. Mas ele dividiu a lição em 3 momentos. O que eu pretendo me ater. O Verbo como Deus eterno, depois o Verbo como Criador, e por último, o Verbo como revelação do Pai. E isso, todas essas verdades, está registrado nessa introdução do livro de João. O Verbo como Deus eterno. Começa assim o livro de João. No princípio era o Verbo. Primeira coisa que João está afirmando aqui. Esse princípio de João não é o princípio cronológico. Não é o princípio cronológico, temporal. Não. Por quê? Porque esse verbo de Deus que está no princípio significa que esse verbo de Deus está lá na eternidade, antes de existir qualquer coisa. No princípio era o verbo. Como é que começa Gênesis 1? Ali é o princípio da criação. João 1:1 está antes desse tempo. Está antes desse tempo. João retrocede na eternidade para dizer, lá, atemporal, o verbo já existia. João está demonstrando, através da sua fala, a eternidade de Jesus. No princípio era o verbo. Segundo, o que diz aí? Não, peraí. No princípio era o verbo. E o verbo, ok, vamos devagar. O que fica demonstrado aqui? O verbo e Deus aqui é a mesma pessoa? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não, são 2 pessoas. E o verbo estava com
Deus. Então há uma outra pessoa. Esse Deus aqui é quem? Deus Pai. Então nós já observamos duas pessoas distintas aqui. A Trindade não são três pessoas distintas? Lá no princípio era o Verbo. Lá no princípio já era o Filho de Deus. E o Filho de Deus, chamado por João aqui de Verbo, e a gente vai entender por que ele o faz, ele estava com Deus. Ou seja, João está falando da pré-existência desse Verbo com Deus, desde a eternidade. Entendam aqui, na eternidade não existe cronologia, um dia, um mês, um ano, não tem. Por isso o nome é eternidade. É onde a Trindade sempre esteve presente. Chegou um momento que a Trindade resolveu criar o mundo e com ele criar a cronologia, porque nós precisamos da cronologia. Nós dependemos dela. Então Deus estabeleceu, mas ele é eterno. Deus não tem cronologia. A Bíblia diz que um dia para o Senhor é como? E 1000 anos? Vou ter que tirar o paletó. Muito bem. O Verbo estava com Deus. Terceira frase. E o Verbo era Deus. João afirma que Jesus é eterno. Jesus sempre esteve na eternidade. João afirma que Jesus estava com Deus, havia essa unidade na Trindade, e ainda diz que Jesus, como Verbo, ele é Deus. Então ele começa a revelar Jesus como o Logos de Deus, o Verbo de Deus. Por quê, queridos? Eu chamo isso de divisão didática, tá? Mas é eu que chamo, e eu não sou nada, né? Mas essa manifestação é para a gente entender. Eu já disse isso aqui, embora a compreensão realmente é difícil. Deus está no Filho, o Espírito Santo está no Filho, o Filho está no Pai, o Espírito Santo está no Pai, e um está no outro, eles são uma unidade, embora três pessoas distintas, são uma unidade. Não há atropelo nas suas ações, não há nenhuma incoerência, não há nenhuma discórdia, não. Eles trabalham harmonicamente. Mas para que nós possamos entender, há uma divisão didática. E isso é o que a Bíblia traz para que nós possamos compreender dentro da nossa limitação. Então, Deus, Pai, aparece normalmente nas Escrituras como o grande projetor. É Ele que projeta todas as coisas. Deus projetando todas as coisas. E apresenta nas Escrituras Sagradas o Verbo ou o Filho como o executivo da Trindade. E João fala disso aqui. O executivo da Trindade. Deus se manifesta através de Jesus. E sempre foi assim. Dou exemplo. Agora, no Novo Testamento, isso fica patente e claro. No Antigo Testamento, mais difícil de observar, mas se observa. E eu dou exemplo. Quando aqueles 3 anjos foram visitar Abraão, 2 deles desceram para Sodoma e Gomorra. Um ficou. Quem era aquele que ficou?
Era Matusalém? Melquisedeque? Quem era aquele anjo que ficou? Gabriel? Quem era aquele anjo? Era o Senhor Jesus. É um caso de teofania, como tantas outras. Era o Senhor Jesus. Então veja, Jesus pré-encarnado, executando obras da Trindade. Quando Jacó encontrou um anjo lá no Val de Jaboque, lutou com o anjo, e a Bíblia diz que ele lutou com Deus. Quem era aquele anjo? Jesus, o Cristo pré-encarnado. E há outras manifestações. Então você observa que, à luz das Escrituras Sagradas, Jesus sempre aparece como o agente da Trindade. Como se Deus projetasse e ele executasse. Daí porque eu chamo Jesus do executivo da Trindade. Quando João, ele traz essa revelação para nós, que de fato é uma revelação, ele baseia essa revelação não em suposições, Quando ele vai falar, explicar, expor, confirmar que Jesus é o Verbo de Deus, ele se firma em verdades práticas. O que diz aí o texto áureo? Vou contar até 3 e vocês leem. Texto áureo. 1, 2, 3. Olha o que ele está dizendo, queridos. O Verbo se fez carne. Ele está afirmando. Habitou entre nós. E mais o quê? Vimos. Ele está dizendo, eu sou. Eu não estou dizendo porque eu ouvi falar. Nós não vimos. Eles viram. E ele coloca aqui no plural. E vimos a sua glória. Você poderia me dizer, me afirmar, baseado em que João está dizendo que viu a sua glória? Como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Segundo Pedro, olha aí. Segunda epístola de Pedro. É muita coisa para pouco tempo, né, irmão? Assim mesmo. Mas pelo menos aguça aí o interesse de vocês virem para a EBD. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Vocês leem para vocês não dormirem, senão vocês vão dormir. Vou contar até 3 e vocês leem. Versículo de número 16. 1, 2, 3. Porque segundo, mas 17. Dezoito. Olha só que coisa. Vocês não estudaram isso na lição passada? Jesus no monte da transfiguração. Quem estava ali de discípulo, além de João? E ele está falando aqui, ó. Pedro, Tiago e João foram testemunha oculares da manifestação da glória. O Pai
manifesta dizendo: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, é ele. O João ouviu isso de quem, irmão? De Deus, do próprio Deus. João está dizendo: o que nós estamos testificando, estou apresentando ele como verbo, não é porque alguém falou, não, é porque nós vimos, nós ouvimos, Deus bradou do céu: este é o meu filho amado, faz o que ele quer. Então João, quando ele escreve o seu evangelho, ele não está falando baseado, como Pedro diz aqui, em fábulas artificialmente criadas. Não, ele está falando daquilo que ele viu e ouviu. Portanto, esse evangelho que tem na sua mão é o poder de Deus para a salvação. Quando alguém quiser, de alguma forma, colocar caraminhola na sua cabeça a respeito de Jesus, você vai dizer: ele é o verbo de Deus. Ele é o agente de Deus na terra. Todas as coisas que a divindade quer fazer, ou quis fazer, ou faz através da bendita pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é eterno. Colossenses capítulo 1, versículo 17. Abre aí. Colossenses 1, 17. A partir da semana que vem, eu não vou usar mais o telão não, tá? Para vocês abrirem a Bíblia e viciar ela. Porque senão vocês não vão nem aprender onde estão mais os livros da Bíblia. Essa geração nova não vai aprender, então nós não vamos usar o telão não. Tá bom? Para saber. Colossenses está onde mesmo? Está entre Gênesis e Apocalipse. Colossenses 1, 17. Vamos ler? 1, 2, 3. E ele é. Não é que ele foi, não. Ele continua sendo. Ele é antes de todas as coisas. Antes de existir qualquer coisa, o verbo já era. E diz mais aqui, a segunda parte do versículo: e todas as coisas. O que significa isso? Hã? Oi? Olha só, também isso. Mas todas as coisas que Deus criou, Deus continua sustentando. Ele é o criador e o sustentador de todas as coisas. Ainda sobre a eternidade de Jesus, leiam lá, Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, 6, vê se é isso. É, isso. Vamos ler? Achou? 1, 2, 3. Quem é esse aqui? Quem é ele? Jesus. Está dizendo que ele é pai de quem? Portanto, antes de qualquer coisa, ele já existia. Ele é o pai. É o Jesus que a igreja serve, irmão. O nosso Jesus não é uma criação de uma mente doentia. O nosso Jesus é o criador e sustentador de todas as coisas. Quantos podem glorificar o Senhor? Já vimos aí no ponto 2 que Jesus é uma pessoa distinta, pois Jesus, o verbo, estava com Deus. Já vimos. Já vimos também o ponto 3, que o verbo é da mesma
essência do Pai, conforme explica João na parte C do versículo 1. E o Verbo era Deus. Então é da mesma substância, da mesma característica do Pai. Jesus é igual, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são da mesma essência. No ponto 2 da lição, aparece, ou melhor, o comentarista apresenta Jesus como Verbo, como Criador. Primeiro ponto, diz que ele é o agente da criação. E de fato é. Eu disse aqui, há momentos atrás, que Jesus é o executivo da criação. E João fala isso de forma bem clara. O que diz o versículo 3 do capítulo 1 de João? Versículo 3. Vou contar até 3 e vocês leem. É a Bíblia que está falando. 1, 2, 3. Lá no início, quando Deus vai recriar a terra e diz: haja isso. Quem estava realizando essa obra era quem? Quem estava realizando essa obra na criação era quem? Quem? O Verbo. Está aqui, irmão. Todas as coisas foram feitas por quem, irmão? Pelo Verbo. Sem ele, nada, absolutamente nada do que foi feito se fez. Jesus, o Verbo divino, ele é o agente da criação, como também é o agente que sustenta até hoje todas as coisas. Vamos voltar a Colossenses. Colossenses, capítulo 1, versículo 16 agora. Colossenses 1,16. Um, dois, três. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado. Quem é o agente da criação? O Verbo de Deus. Está vendo? Por isso João chama ele de Verbo. Porque é ele que é o agente da criação. É através de Jesus que todas as coisas vieram a existir. E Paulo está dizendo, na terra e também no céu. As coisas visíveis e invisíveis. Saiu da onde? A Bíblia diz, no versículo 16, porque nele, em Jesus, foi criado todas as coisas. Portanto, observem a ação do Espírito de Deus na vida de João, trazendo a realidade e desbancando qualquer heresia que naqueles dias permeava a igreja de Deus e hoje também. E hoje também. Lamentavelmente, ainda nós temos reflexo desses gnósticos dentro da igreja de Deus. Hoje nós temos aí segmentos teológicos que colocam em xeque a divindade de Jesus. Vamos lá para o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Vamos lá? 1, 2, 3.
havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. O escritor aos Hebreus traz aqui a preeminência de Jesus. No passado falou de muitas maneiras através dos profetas, agora é através de Jesus. Versículo 2: a quem por quem fez também o mundo. Ou seja, o mundo, o escritor aos Hebreus está dizendo que o mundo foi feito através de quem? Jesus, o verbo de Deus. Versículo 8. 1, 2, 3. Mas do Filho diz: o Filho aqui é chamado de quem? Deus. Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade e o cetro do teu reino. E por último, versículo 10. 1, 2, 3. Portanto, Jesus, além de ser eterno, sempre existiu na eternidade. Jesus, como verbo de Deus, ele é o agente da criação. Todas as coisas vieram à existência por Jesus. Tudo foi feito por ele e para ele. Amém? Ponto 3 da lição. O verbo como revelação do Pai. O verbo como revelação do Pai. Olha só, irmãos. O próximo tema é algo difícil da gente mensurar, porque Jesus é a revelação da Trindade. Jesus é a revelação da Trindade. Quando a gente começa a falar nesse tema aqui, a nossa cabeça fica com dificuldade de digerir isso. O primeiro ponto aí, do tópico 3, fala sobre a encarnação do verbo. Queridos, isso aqui é algo excepcional. A encarnação do verbo é um verdadeiro milagre. A encarnação do verbo não tem explicação científica. Porque nós vimos aí nas lições passadas, na lição passada, quando os irmãos falaram sobre o Filho, Jesus é resultado da vontade do homem? Sim ou não? Não, Jesus não tem nada de José. Jesus é resultado da vontade de Maria? Não, não tem nada de Maria. Para que uma criança venha à existência, do ponto de vista científico, biológico, é necessário que haja o encontro do espermatozoide no óvulo feminino, para que dali gere uma criança. Jesus não foi assim. Jesus é obra de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo envolveu Maria e ela ficou grávida. Isso é milagre? Esse é o primeiro milagre. Milagre da encarnação. Segundo, eu chego a me arrepiar, irmão. Quem estava naquele corpinho lá na manjedoura era quem? Quem estava naquele corpinho na manjedoura? Diga, Deus, fala. Deus num corpinho de neném, irmão.
Vê se você consegue entender. Deus dependendo de Maria. É um negócio assim, que parece que a gente vai entrar em parafuso. Jesus passou por todo o processo humano. Mas entendam, Jesus, milagre da encarnação, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Em nenhum momento Jesus deixou de ser Deus. O que Jesus abriu mão foi das suas prerrogativas de glória, irmão, e se fez servo. Mas ele, como isso, pastor? Porque nós já estudamos em outro momento aí, sobre as heresias que existem a respeito dessas duas naturezas. Nós já estudamos, debatemos, discutimos isso aqui. Ao longo da história, os desvios doutrinários que surgiram, exatamente por essa dificuldade. E veja bem, irmãos, já falei isso aqui com os senhores, e vou repetir mais uma vez. Tudo aquilo que a Bíblia fala, pode se apegar nisso, porque isso é verdade absoluta. Tudo que a Bíblia fala é verdade. E pode abrir a boca, escancarar e falar à vontade, porque é verdade absoluta. Agora, aquilo que a Bíblia não fala, nós também não devemos falar. Semana retrasada eu tive no órgão público, encontrei lá um irmão, aí ele falou: pastor, fui pregar na igreja de pastor fulano de tal, e aí eu falei isso assim, assim, assim. Depois do culto ele me chamou a atenção, porque disse que eu não posso afirmar isso. O que o senhor acha? Eu falei assim: meu irmão, olha só, tudo que a Bíblia fala, a gente fala também. Tudo que a Bíblia silencia, a gente silencia também. Então, nesse aspecto, eu também faço silêncio, porque a Bíblia não diz. Tudo que a Bíblia não fala e que a gente fica falando é especulação. Vende livro? Vende. Dá curtida? Dá. Mas pode ser o caminho para uma heresia. Então, aquilo que a Bíblia fala, você pode falar. O que a Bíblia não fala, a gente fica quieto. Faz silêncio também. Mas o que a Bíblia fala é suficiente para gerar fé na vida do crente. Amém? O texto, eu achei interessante essa construção que o comentarista fez aqui. Vou ler o textinho aí para vocês. A encarnação do Verbo. João também apresenta o Verbo como supremo meio de autorrevelação do Pai. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Esta afirmação marca o ponto culminante da revelação divina. O Verbo se tornou homem sem deixar de ser Deus. Está vendo? Ele se torna homem, mas não deixa de ser Deus. O termo grego habitou significa literalmente armou sua tenda. Essa linguagem faz alusão ao tabernáculo, não sei se vocês lembram. No tabernáculo, o tabernáculo foi construído para ser a habitação de Deus. Havia um compartimento no tabernáculo, chamado lugar santíssimo ou santo dos santos, onde estava a arca do Senhor, ou a arca da aliança. Aquela arca era o símbolo do trono de Deus. Ali tinham 2 querubins, um virado para o outro, em sinal de reverência ao trono de Deus. Então o tabernáculo era uma demonstração física da habitação de Deus no meio das tribos de Israel. Deus disse que habitaria ali. A encarnação de Jesus aponta para isso. Olha que coisa linda. Aponta para isso. Quando o termo de habitar significa que armou a tenda, se reporta a esse tempo. Portanto, o corpo de Jesus é comparado ao tabernáculo. Deus habitando naquele corpo humano e no meio de quem? No meio de nós, é o Emanuel. Deus, olha que coisa
gloriosa. Deus deixa o trono da sua glória, encarna no corpo humano e anda no meio de nós. E aí João diz: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito de Deus. É isso que João está dizendo. É algo assim, magnífico, glorioso. Porque Jesus, na condição de homem, até parecia fragilizado, mas quem estava ali era Deus, irmão. Lembra que uma vez Natanael disse assim: Senhor, mostra-nos quem? O Pai, e nos basta. O que Jesus respondeu? Quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Como é que você quer ver o Pai? Portanto, Jesus, ele é a revelação total de Deus. Tudo que nós pensarmos a respeito de Deus está na pessoa de Jesus. Não há diferença entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É a mesma essência. O caráter de Deus se manifesta no caráter de Jesus. E o que nós vimos em Jesus? O que Jesus exalou aqui na terra? Meu Deus. Amor, irmão. Jesus exalou amor. Jesus exalou misericórdia, a ponto dos fariseus ficarem extremamente irritados. Como os fariseus de fato não conheciam Deus, quando Jesus se revela como Deus, manifestando graça, verdade, unção, amor, eles não compreendem. E é isso que o texto diz. Já vou parar, irmão. Olha o tópico 2. A plenitude da graça e da verdade. Jesus é isso, Deus é isso. Porque lá no Antigo Testamento tinha graça, irmão? Sim ou não? Sim. Mas a graça ali, ela era muito limitada. Jesus é a plenitude da graça de Deus. Aquilo que se manifestava de forma limitada aqui, ali e acolá, em Jesus essa graça se manifesta de forma plena e total. Por quê? Porque Jesus é Deus. Todas as manifestações que Jesus fez aqui revela de forma cabal o Deus invisível, o Deus inatingível, o Deus que não se pode tocar. Jesus faz essa revelação. Quer conhecer a Deus? Jesus falou assim: ninguém vem ao Pai por Ele. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, irmão. Que Deus nos abençoe. Que Deus possa conservar em nós, irmão. Irmão, é bom servir Jesus? É bom servir Jesus. Ele está aqui conosco hoje? Tá. Olha que coisa. Jesus, como Filho de Deus, no esplendor da sua glória, rodeado pelos seus santos anjos que o adoravam. Isaías viu isso, né? Isaías viu a glória de Deus e os santos anjos o adorando, dizendo: Santo. E veja que Isaías escreve 3 vezes: Santo, Santo, Deus Pai Santo, Deus Filho Santo, Deus Espírito Santo, Santo. Ele deixa tudo isso, irmão, para vir habitar no meio de nós, irmão. Jesus veio aqui para restaurar a nossa comunhão com o Pai.
É um amor que não dá para explicar, não dá para compreender, porque o nosso amor é muito mesquinho. O de Deus não. Aliás, o de Deus não. Deus não tem amor. Deus é amor. Ele é a fonte de amor. Ele é a fonte de vida. Ele é a verdade. Ele é todas essas coisas. E veio aqui, passou por todo esse processo com o único propósito, irmão. Passar a eternidade com a gente. Jesus nos ama infinitamente. Quem vai estar com Jesus na eternidade? A Bíblia diz assim, como Ele é, nós o veremos. Os crentes ficam perguntando assim, os crentes são tudo gadernal, né? Vocês são da época que falavam que nós era doido? Não, né? Os crentes novos. Eu sou da época que dizia que os crentes eram doidos. E é doido mesmo. O crente é tudo doido, tudo doido. Porque acreditando num negócio desse tem que ser doido mesmo. E tem que ser doido, irmão. Doido para ir para o céu. Pastor, quando chegar no céu nós vamos ver 3 pessoas? Nós vamos ver Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Olha a preocupação. Ó, crente, está no céu já é muito bom. Lá a gente resolve esse negócio, agora está no céu. Mas lembra que Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Né? Vê o Pai. Oi? Estou falando? Está vendo? Tem mais de um gadernal aí. Tem que trazer uma cartela para cá, a hora que perguntar, dá logo um remedinho para tomar. Irmãos, olha só. Na nossa glorificação, veja bem, a Bíblia não dá resposta para isso. Eu só estou dando elementos para você pensar e acalmar o seu coração. Na nossa glorificação, é o último processo da salvação, é a glorificação, né? Quando Jesus voltar, e nós seremos transformados num corpo incorruptível e de glória. Nessa transformação do corpo incorruptível e de glória, nós seremos como Deus? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não. Nós não seremos como Deus. Ninguém nunca vai ser igual a Deus. Irmão, Deus é supremo, irmão. O nosso corpo será igual ao corpo de Jesus. Assim como Jesus, processo que Jesus passou, corpo dele que foi transformado num corpo incorruptível de glória, o corpo de Jesus incorruptível de glória tinha sinais de crucificação? Tinha, mas era corpo. Então o nosso corpo será assim, mas nós não seremos Deus, nós continuaremos sendo criatura de Deus. Então olha só, então, já que nós seremos criatura menor do que Deus, há uma grande probabilidade de nós não termos a capacidade de chegarmos a essa plenitude. Porque quem via Deus, qualquer homem que vê Deus, ele desaparece. Sofre uma ação, desaparece. Todos aqueles que viram Deus, não viram Deus. Viram o quê? Parte da sua glória. A glória dele estava aqui domingo? É assim. Não está bom, irmão, a glória dele? Está bom, deixa de ser tão curiosa, Eusa. Pelo amor de Deus, que Deus nos abençoe. Domingo nós vamos estudar sobre quem, irmão? A obra. Ó, a obra. É a divindade agindo, trabalhando em nosso favor, irmão. Aquilo que nós não podemos fazer, não podíamos fazer, a divindade faz, por amor a nós. Venha para a escola dominical domingo aprender sobre a obra do Filho. É o tema do próximo domingo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, no precioso nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Os irmãos querem oração, venham à frente, por favor. Nós vamos orar.
agradecendo a Deus por essa noite. Vamos orar também pelas pessoas que estão hospitalizadas, que rogam as nossas orações. Meus irmãos, vamos orar, continuar orando pelo Hudson, que o Senhor possa curar a sua enfermidade, orar pelo Reginaldo, sogro do Saulo. Saulo estava vindo para a igreja e foi lá atender um pedido. Ele estava passando mal desde cedo aqui no hospital e foi transferido para Cachoeiro. Então vamos orar. Eu ainda não sei qual é realmente a realidade, mas peço aos irmãos que orem pelo pai da Rafaela, tá bom? Para que Deus possa repreender aí todo o mal, jogar por terra em nome de Jesus. Quem vai orar? Pediu o pastor Geilton para fazer essa oração e o pastor Oséias vai nos despedir com a bênção apostólica. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Oremos, querido. Altíssimo e poderoso Deus, diante da tua face, Senhor, e da tua presença, Pai, nós somos gratos a ti, Pai. Agora venho lhe pedir, Pai amado, em favor dos teus filhos, em nosso favor, Pai amado, uma bênção toda especial da sua parte, meu Senhor. Sabemos, Pai amado, que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama o Senhor e que são chamados para o seu decreto. Portanto, Pai amado, que nesta noite gloriosa, Pai, em que ouvimos mais uma vez o Senhor falar conosco, Pai, venha abençoar cada vez mais os teus filhos, Pai, e dar uma noite, Pai, de sono abençoado na tua presença. Portanto, Senhor conosco, Pai, nessa caminhada, poder desde já, Pai amado, nós somos gratos a ti por tudo, Pai amado, que o Senhor tem feito pela nossa vida, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. Não sou eu, Pai querido, mas Pai, todo sempre, no nome precioso de Jesus. Aleluia. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doce consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, e todos digam amém. Sempre no Senhor, regozijai-vos, segue caminhando.